Olá, este vídeo é sobre a influência das cores em nossas vidas. Desde épocas antigas, os estudiosos já interpretavam essa atuação ou influência no subconsciente e no consciente das pessoas. E assim, fiz uma pequena pesquisa sobre esses estudos e trago aqui para vocês um pequeno resumo. O estudo das cores. O pintor e cientista italiano Leonardo da Vinci, em suas pesquisas e formulações retratadas no livro Tratado da Pintura e da Paisagem, Sombra e Luz, já afirmava que a cor era uma propriedade da luz e não dos objetos. Mais tarde, o físico inglês Isaac Newton, nos seus experimentos, aprofundou os estudos sobre a influência da luz do Sol na formação das cores. Newton estudou o fenômeno da difração, que consiste na decomposição da luz solar em várias cores, quando atravessa um prisma. Para fazer o experimento, ele utilizou um prisma de vidro. Ao observar a passagem da luz do Sol pelo objeto, Newton percebeu que a luz se decompunha em diversas cores, que variavam do tom violeta ao vermelho. Ele deu ao feixe de luz o nome de espectro. O espectro, visualizado por Newton, é formado pela união das cores vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Estas são as 7 cores que formam a luz do Sol e o arco-íris. O escritor e cientista alemão Johann Wolfgang von Goethe publicou o livro Teoria das Cores em 1810. Ele buscou compreender os impactos que eram causados pelo uso das cores, além de entender como esse conhecimento poderia ser melhor aproveitado com o uso adequado em diferentes áreas. Seus estudos deram espaço a uma percepção mais subjetiva e profunda das cores e sobre sua relação com a psicologia, por exemplo. A psicologia das cores é uma área de estudo que pesquisa de que forma as cores são capazes de motivar sentimentos, desejos e emoções. Sua função é fazer um mapeamento das simbologias mais prováveis que podem ser assimiladas quando uma determinada cor é utilizada. A compreensão sobre o mecanismo de ação das cores pode ter muitos usos diferentes, sendo largamente utilizada em ações comerciais, de marketing e de publicidade, onde cada detalhe é pensado para que cause impacto no consumidor de uma determinada forma que o estimule a adquirir o produto ou serviço. Em termos práticos, a simbologia das cores é fundamental para a composição do layout do produto. Quando são bem aplicadas, torna-se um atrativo no que diz respeito à aquisição e à eficácia do material. A psicologia das cores reconhece 8 emoções primárias nos seres humanos: raiva, medo, tristeza, nojo, surpresa, curiosidade, aceitação e alegria. Cada um desses sentimentos é representado por uma cor, sendo que estas desempenham um papel influenciador no comportamento das pessoas. Assim, as cores quentes tendem a transmitir a sensação de energia, atividade e entusiasmo. Por outro lado, as cores frias estão relacionadas com a racionalidade, a calmaria e o profissionalismo. As cores são assim interpretadas. Vermelho. Essa cor primária está ligada ao dinamismo, ou seja, à vontade de se movimentar e agir. Experiências mostram que o vermelho tem a capacidade de estimular o corpo humano, fazendo com que ocorra um aumento na pressão sanguínea e do número de batimentos cardíacos. É uma cor usada para transmitir a sensação de alta intensidade e confiança. As emoções relacionadas com esta cor são raiva, paixão, ira, calor, perigo, violência, fúria, excitação. Amarelo. Por ser uma cor quente, o amarelo também transmite a sensação de dinamismo e estímulo. Considerada a cor do otimismo e da energia, tem ainda a capacidade de estimular a concentração e o intelecto das pessoas. Outra sensação associada a esta cor é o de conforto e felicidade. Entre alguns dos sentimentos atribuídos ao amarelo estão sabedoria, alegria, otimismo, inveja, doença, idealismo, covardia. O laranja é uma cor secundária que, assim como o vermelho, transmite a ideia de movimento, excitação e desejo de ação. Mas, diferente do primeiro, o laranja não chega a ser tão impactante. É atribuída a essa cor a sensação de alegria, sociabilidade e animação, e também humor, energia, calor, extravagância, entusiasmo e amigabilidade. Roxo, essa cor atua diretamente na área cerebral, destinada à criatividade, ou seja, promove um estímulo para a solução de bloqueios criativos. Além disso, a sensação de calmaria e tranquilidade também estão relacionados com o roxo. Por essa razão, vários temas espirituais ligados à fé são representados com essa cor. Simboliza a imagem do sucesso, da nobreza e da riqueza. Entre outras relações, destaque para erotismo, mistério, sabedoria,
arrogância, sensibilidade e intimidade. O azul transmite a ideia de calma, serenidade e tranquilidade. Por esse motivo, costuma ser comum o seu uso para representar profissionalismo, estabilidade e segurança. Essa cor transmite lealdade, tranquilidade, harmonia, confiança, limpeza, frio e depressão. O verde está associado com a saúde, vitalidade, a natureza e fertilidade. Para os psicólogos, essa cor possui a capacidade de acalmar as pessoas e aliviar o estresse. Entre os outros sentimentos que essa cor desperta, destaque para perseverança, orgulho, boa sorte, juventude, generosidade, imaturidade, ciúme, meio ambiente. Para algumas pessoas, a cor preta é classificada como ausência de cor, enquanto para outras é ausência de luz. A cor existe graças à luz, e uma substância preta, porque absorve todos os comprimentos de onda do espectro solar. A cor preta simboliza respeito, morte, isolamento, medo, solidão. Já a cor branca reflete todos os raios luminosos, proporcionando uma clareza total. O ambiente branco proporciona frescura, calma e dá a ideia de maior espaço, proporcionando a sensação de liberdade. O branco é símbolo da paz, da espiritualidade e da inocência. Na cultura ocidental, a cor branca está associada à alegria, enquanto no Oriente está associada à morte, ao luto e à tristeza. É uma cor que sugere libertação, que ilumina o lado espiritual e restabelece o equilíbrio interior. Como o marketing utiliza as cores? Muito mais do que uma questão estética, as cores têm função de comunicar valores. A paleta cromática de uma identidade visual deve ser feita de forma cuidadosa e planejada, seja em apresentações virtuais, de design gráfico, materiais publicitários, para que haja constância e coerência na mensagem transmitida. É necessário que ela esteja alinhada ao seu segmento e se diferencie da concorrência, se adeque ao público-alvo para que atraia o interesse do usuário. O aspecto visual tem influência na decisão da compra. Sugere-se que 93% das pessoas observam a aparência ao optar pela compra, sendo que outros 6% percebem a textura e apenas 1% decide pelo som ou pelo cheiro. As cores promovem sensações e estão relacionadas a sentimentos distintos. Sabendo disso, muitas empresas usam o vermelho para atrair os clientes, porque está cientificamente comprovado que ele cria um sentimento de urgência, ou seja, é uma cor emocional. Por isso, é aplicado em liquidações e promoções, placas e sinalizações de urgência em estabelecimentos alimentícios, principalmente os fast food, por estimular o apetite. As diferentes tonalidades de amarelo são usadas para atrair o olhar do usuário para algum elemento-chave. No ambiente corporativo, sua utilização é muito positiva, por passar a mensagem de transparência nas negociações. A matiz azul evoca sentimentos de tranquilidade e confiança. Por isso que tantas empresas financeiras, de tecnologia, de automóveis e de saúde usam azul em seus logotipos e publicidade. O azul é utilizado em negócios corporativos por ser produtivo e não invasivo. Cria senso de segurança e promove confiança da marca. Pode ser associado à limpeza e paz, diminui o apetite e estimula a produtividade. A cor verde aparece instantaneamente em nossas mentes quando falamos de sustentabilidade, responsabilidade ambiental, produtos naturais. Seu poder de transmitir frescor é a razão pela qual é aplicada em marcas e produtos de higiene. No universo corporativo, reforça a ideia de ponderação e coerência. O laranja é utilizado para chamar a atenção, anunciando ações imediatas e impulsivas. E marcas podem representar uma empresa criativa, amigável, alegre e confiante. Por isso, comumente retrata empresas com espírito jovem, que incorporam comunicação e demonstram acessibilidade. Tonalidade roxa é utilizada em produtos de beleza e bem-estar, bem como artigos de luxo. Favorita entre os adolescentes, é amplamente usado para atrair esse público. Representa marcas e serviços criativos, inteligentes e imaginativos. A cor preta, por conta da neutralidade, costuma ser utilizada em tipografias e áreas importantes do design da informação, uma vez que facilita a leitura e interpretação da escrita. É flexível e se associa a diferentes conceitos determinados pela cor que o acompanha, podendo ser moderno ou conservador, tradicional ou inovador, mas altamente elegante e sofisticado. O preto combinado ao branco é muito presente no conceito minimalista do design. O branco é aplicado em materiais para ressaltar informações e elementos gráficos, gerando contraste com o conteúdo.
presente em materiais conceituais e minimalistas, sugere simplicidade, inovação, elegância, ainda por permitir que outros componentes se destaquem. A cor cinza, considerada formal, costuma ser utilizada no design corporativo para indicar profissionalismo, responsabilidade e conhecimento. No mercado tecnológico, representa produtos inovadores e científicos. Na maior parte das aplicações, permite que outras cores e elementos se destaquem em harmonia. O marrom é frequentemente aplicado no segmento moveleiro, de pisos, design de interiores, ambientes sofisticados para ressaltar a elegância e confiabilidade dos produtos e serviços. No mundo corporativo, representa o comprometimento e seriedade do empreendimento, por estimular concentração e organização. E o tom rosa é aplicado em ações de causas femininas, marcas delicadas e produtos infantis. Comumente utilizado em estabelecimentos jovens, docerias e lojas que têm por objetivo se destacar no mercado com produtos diferenciados e inovadores, por estimular o desejo de iniciar ações individuais. Considerações finais. Assim como tudo que nos cerca tem influência em nosso pensamento, em nosso comportamento e atitudes, as cores também têm o poder de transmitir influências positivas e negativas. Tudo é energia. Para exemplificar melhor, podemos dizer que somos como aparelhos de rádio captando as ondas magnéticas e elétricas que são transmitidas e que nos afetam diretamente. Como ainda não temos a capacidade de bloquear as transmissões que nos prejudicam, recebemos essas cargas, tanto positivas quanto negativas, e assim sofrendo com essas influências. Tudo que nos rodeia tem vida, todo o universo, Sol, Lua, estrelas, água, terra, animais e vegetais, todos transmitem as suas ondas de energia e somos atingidos por essas ondas. Se forem positivas, nos farão bem, mas se forem negativas, teremos resultados negativos. Como não sabemos como controlar essas ondas ou mesmo como impedir que elas nos façam mal, vivemos nessa eterna balança, ora estamos bem, ora estamos mal. Você pode observar isso na própria descrição das cores, que dependendo da sua carga pode transmitir alegria ou tristeza, dinamismo ou apatia, calor ou raiva. Todos estamos sujeitos a essas variações, pois não sabemos como controlar essas cargas que recebemos, por isso vivemos constantemente em desequilíbrio. Tudo é energia, tudo na natureza vibra e transmite a sua influência sobre os seres humanos, que são atingidos por esse poder invisível que nos atinge, que pouco percebemos, mesmo não compreendemos como é o seu funcionamento. De acordo com as influências recebidas, nós mudamos o nosso pensamento, o nosso comportamento, por consequência, as nossas ações. E isso pode resultar em coisas boas ou em coisas más. Por isso que muitas vezes as pessoas têm comportamentos totalmente inexplicáveis e não sabem como se proteger disso. Cientistas há muito tempo estão tentando desvendar os segredos do universo. Muita coisa já descobriram, porém eles não conseguem chegar à causa e seus estudos se limitam ao efeito das coisas. Dessa forma, torna-se um estudo incompleto e muitas de suas descobertas ficam no terreno das teorias sem conseguir as comprovações desses estudos. Somos limitados. O cérebro humano tem limites e não consegue atingir o absoluto ou atingir a essência pura, causadora inicial da vida. Para isso acontecer é necessário um outro nível de compreensão, mais apurado, um outro sentido, uma outra capacidade a ser desenvolvida pela humanidade. É só olhar um pouco da história da humanidade, desde os primórdios até os dias de hoje. Como éramos. No início vivíamos em bandos, nômades, caçando para a sobrevivência. Depois em cavernas, mais tarde começaram as construções das ocas, trabalho com a agricultura e a fixação em determinados lugares. Para chegar ao progresso atual, demorou muito tempo e muito foi preciso aprender. Tudo isso usando apenas os dois lados do cérebro, o esquerdo com a imaginação e o direito com o pensamento. Mas agora chegou a hora de alcançar um outro patamar e que fará toda a diferença em nossas vidas. Com ele teremos a capacidade de evitar as influências negativas que nos prejudicam. Não precisamos esperar, esse conhecimento já está à nossa disposição. Esse novo sentido, com uma outra sensibilidade mais apurada, chama-se raciocínio. Para desenvolvê-lo é necessário seu estudo através do livro Universo em Desencanto de Cultura Racional. A revelação para toda a humanidade da nossa verdadeira origem, nos explicando sobre a formação de tudo, da vida e do universo. Esse conhecimento não é destinado apenas aos privilegiados, aos graduados, a um grupo restrito ou especiais. Esse estudo, esse conhecimento é para todos,
pois todos os seres humanos têm a capacidade, a possibilidade dada pela própria natureza de desenvolver esse outro sentido. É assim que vamos atingir o absoluto e desvendar todos os mistérios e entender tudo o que acontece conosco e com todos. Melhor de tudo, não precisa frequentar nenhum lugar. Não existem rituais, nem mestres, nem cobranças. O conhecimento natural que veio para todos. Para todos aqueles que querem saber mais, que não se acomodam enquanto não se encontram na sua busca pela verdade. É um estudo individual e, portanto, é preciso cuidado com as interpretações, pois, como todo estudo, demanda tempo e muita atenção para se chegar ao entendimento correto. Dessa forma, não podemos seguir as interpretações daqueles que, como nós, estão buscando o desenvolvimento do raciocínio e acham que podem ensinar aos iniciados. Não existem mestres no conhecimento da cultura racional dos livros Universo em Desencanto, pois todos precisamos completar o desenvolvimento para atingir a capacidade de um raciocínio desenvolvido. Assim, cada um tem que seguir no seu estudo, pois todas as respostas vêm individualmente e não para grupos ou pessoas mais destacadas. Depende do esforço de cada um. Quanto mais estudo e dedicação, mais rápido e melhor será o desenvolvimento do raciocínio. Então, você que está em busca da verdade, deixe o medo, o receio, a dúvida de lado, comece um novo ciclo em sua vida, com equilíbrio, sem sofrer as influências negativas que tanto nos prejudicam e nos fazem sofrer. Seja uma pessoa consciente e detentora da capacidade de reger a sua própria vida. Por isso, não perca tempo. Leia e estude os livros Universo em Desencanto de Cultura Racional. Na descrição do vídeo vou deixar os links de sites e vídeos para quem quiser maiores informações. Também vou deixar o link com o volume 1 e 2 dos livros Universo em Desencanto em PDF. Assim você pode baixar os livros e iniciar imediatamente o seu estudo. Até o próximo vídeo.